Junta é um antissocial solitário, ignorado por todos. Mas quando a garota mais popular da escola se apaixona por ele, ela o ajuda a ter mais confiança, e ele aproveita a chance para conquistá-la e se dar bem. Tudo começa com Junta indo pra aula, lamentando ser invisível para todo mundo, pois sua presença social é a de um nada. Ao sentar, ele pesquisa como sobreviver no mundo sendo um Zé Ninguém, quando Kubo, a garota mais fofa da turma, o cumprimenta. Kubo é a única garota que sempre o nota, e ao ver seu histórico de navegação atrevido, ela tira uma foto rapidinho. Enquanto ele implora pra ela apagar, ela senta casualmente ao lado dele e decide testar o quão invisível ele realmente é. Ela manda ele subir na cadeira, mas quando Junta recusa, ela faz caras fofas pra tentá-lo e até ameaça expor seu histórico se ele não for. Finalmente, Junta sobe, mas seu professor baixinho manda ele sentar, fazendo-o perder o pouco de dignidade que lhe restava. Enquanto Kubo começa a rir baixinho com a cabeça abaixada. Depois da aula, ela diz que ele foi o herói da turma hoje, pois fez todos o notarem. Quando Junta diz que ela foi a vilã por provocá-lo, ela responde que foi sua heroína atrevida e começa a beliscar suas bochechas para provocá-lo ainda mais. No dia seguinte, Junta está sozinho na sala quando Kubo se aproxima com uma cara de brava. Ela senta ao lado dele e começa a dar uma de brava. Mas quando ele pergunta se ela está chateada, ela fica ainda mais irritada porque ele nem lembra o que fez. Aparentemente, mais cedo ele passou por Kubo e ela o cumprimentou, mas Junta achou que ela acenava pra amiga e saiu sem responder, por isso ela está chateada. Ela então decide sentar no colo dele pra puni-lo, o que faz todo o sangue do cérebro dele ir pra outro lugar. Ainda sem entender, ele pergunta de novo por que ela está chateada, então ela sussurra no ouvido dele que é segredo, fazendo-o ficar sem chão. Mais tarde, Kubo nota que Junta sempre fala com o professor quando a aula acaba e pergunta o porquê. Então Junta diz que faz isso para que o professor saiba que ele esteve na aula. Kubo então percebe que ele nunca foi chamado na aula porque ninguém o vê, então ela decide dificultar ainda mais a vida dele. Na aula seguinte, quando o professor faz uma pergunta, Kubo levanta a mão e aponta para Junta responder, o que o pega de surpresa. Quando Junta diz que não sabe a resposta, Kubo aponta a resposta em suas anotações e o salva do constrangimento. Nesse momento, o professor pede para Kubo responder uma pergunta que ela não sabe, e Junta retribui o favor dizendo a resposta. Depois da aula, ela o agradece pela ajuda e pede o número de telefone dele. Mas quando ela se distrai com as amigas, Junta escapa. No fim de semana, Kubo encontra Junta sozinho no parque e ele diz que veio comprar um videogame, mas se distraiu com um homem distribuindo pacotes de lenços. Como o homem não o notou, ele tentou testar os limites de sua invisibilidade agindo como um bobo até ser finalmente notado. Ele se sentiu tão realizado que esqueceu completamente o jogo, e Kubo acha a esquisitice dele fofa. Ela então tira uma foto dele no celular, mas os créditos sociais do cara são tão baixos que nem a câmera foca no rosto dele. Ela então se aproxima e tira uma selfie com ele, e a câmera finalmente reconhece sua existência insignificante. Depois ela pede o número de telefone dele para poder mandar a foto que tirou, o que o pega de surpresa. Ela também sugere que saiam juntos alguma hora, brincando que ele terá mais facilidade em conseguir lenço se estiver com uma fofa como ela. No entanto, Junta não entende que ela pode ter uma queda por perdedores, e acredita que ela só quer sair para ajudá-lo com os lenços. Depois de trocarem números, Kubo vai para casa, radiante por ter feito tanto progresso com Junta hoje. À noite, ela manda a selfie que tirou e Junta assume que ela nunca mais vai mandar mensagem, pois só pediu o número para enviar a foto. No entanto, ele recebe outra mensagem perguntando se quer sair com ela, e ele tem dificuldade para responder, pois não esperava por isso. Eventualmente, ele cria coragem e responde que vai sair com ela, o que faz Kubo sorrir. No dia seguinte na aula, Junta sente sono e se pergunta se pode tirar um cochilo, já que ninguém presta atenção nele mesmo. Ele então percebe que Kubo vai notar e olha para ela, vendo que ela também adormeceu. Enquanto ele observa, ela abre os olhos lentamente e se vira para ele antes de apoiar a cabeça na mesa. Ela gentilmente lhe dá bom dia, e Junta começa a entrar em pânico porque ela parece super fofa. Mais tarde, Junta está coberto de suor por causa da corrida, que foi difícil porque seu parceiro não o via, e ele teve que gritar e pular muito para ser notado, enquanto recuperava o fôlego. Kubo aparece para cumprimentá-lo, e Junta recua imediatamente porque ele está com bafo. No entanto, Kubo se aproxima dele e cheira a camisa antes de dizer que gosta de carne com tempero. Ao ouvir isso, ele recua mais uma vez e percebe que seu coração está disparado porque ela estava muito perto. Ela então pede para ele esperar e ir a algum lugar, deixando-o se perguntando como ela cheira tão bem mesmo depois da aula de educação física.
Ele também nota que ela estava de rabo de cavalo hoje e parecia muito mais fofa que antes, e tanta fofura é perigosa para o coração dele. Enquanto ele se pergunta como ficaria com outro penteado, Kubo volta e limpa algo no pescoço dele, explicando que usa esses lenços perfumados para cobrir o cheiro de suor. Depois que ela lhe empresta um, Junta se limpa enquanto ela continua a encará-lo. Ela então diz que agora eles cheiram igual, e isso faz o coração dele disparar. Nesse momento, as amigas de Kubo a chamam, então ela sai, mas não antes de dar um sorriso fofo pra Junta, o que dá um curto-circuito no cérebro dele. Mais tarde, Kubo está colocando o uniforme na aula e nota os lenços perfumados na mesa, o que a faz corar. Nesse momento, suas amigas Tama e Hazuki a veem sorrindo e começam a provocá-la. Kubo não diz nada e quando Tama tenta pegar os lenços dela, ela os pega de volta porque não quer que mais ninguém cheire como ela e Junta. Hazuki pergunta se o humor alegre dela tem a ver com os lenços, mas Kubo sorri de lado e mente que não. Alguns dias depois, Junta está animado porque finalmente vai comprar o capítulo 69.000 de One Piece e saber se Luffy se deu bem no amor ou não. Enquanto isso, Kubo sai para caminhar e encontra Junta parado em frente à livraria. Então ela se esconde e decide observar um Junta selvagem em ação. Enquanto Junta começa a correr em círculos como um idiota, ela percebe que a porta automática não está abrindo para ele. No entanto, Junta percebe que é uma porta de botão e morre de vergonha por ter agido como um palhaço por 5 minutos. Nesse momento, um casal chega e abre a porta, mas os neurônios de Junta estão de férias, pois ele nem o segue para dentro. Sentindo pena dele, Kubo se aproxima e aperta o botão, e ele fica chocado e envergonhado ao perceber que ela o observava o tempo todo. Depois eles entram e Kubo sente borboletas no estômago ao ver Junta animado com seu mangá favorito. No entanto, quando Junta começa a ficar sem jeito, ela o deixa confortável mostrando interesse nos hobbies dele. Ela até decide ler o primeiro volume do mesmo mangá e pergunta a Junta se pode pegar emprestado dele. Junta diz que sim, e enquanto saem da loja, ela pede para ele levar para a escola amanhã. No entanto, quando ela descobre que Junta mora perto, ela sugere que passem na casa dele, o que o faz suar. Depois de chegarem à casa dele, ele lhe entrega o mangá e ela revela que também mora muito perto dali. Ela então pergunta a que horas ele sai para a escola, e depois que ele diz, ela percebe que nunca se encontraram porque ele sai mais cedo que ela. No dia seguinte, ela acorda mais cedo que o normal e se arruma para a escola, até usando o perfume de cabelo da irmã para causar uma boa impressão. Ela então se junta à irmã, Akina, para o café da manhã, e Akina logo pergunta se ela tem um crush porque está usando seu perfume caro. Kubo fica sem jeito e tenta sair, mas Akina lembra que ela está saindo 10 minutos mais cedo que o normal só para provocá-la. Depois, Kubo espera Junta aparecer e se esconde imediatamente quando o vê chegando. Conforme ele se aproxima, ela age como se o tivesse encontrado por acaso e os dois começam a caminhar para a escola juntos. Enquanto Junta percebe que é a primeira vez que não vai sozinho para a escola, Kubo sugere que sentem num banco porque tem tempo. Ela também vê a loja onde ele compra o almoço e pergunta se ele gosta de doces, pois comprou num pão de anco outro dia. Junta diz que não se importa com doces e Kubo anota isso para poder encantá-lo depois. Nesse momento, Hazuki e Tama aparecem e começam a conversar com Kubo, que então as apresenta a Junta, que fica sobrecarregado e vai embora. Depois disso, Junta passa o resto do dia como um personagem de fundo chato, mas ao voltar para casa, suas roupas são respingadas por um carro em alta velocidade. Apesar disso, ele não fica envergonhado porque ninguém o nota, exceto Kubo, que surge do nada e começa a andar com ele. Depois de deixá-lo, ela começa a caminhar para casa, só para descobrir que Junta esqueceu a cabeça e as chaves em casa. Ele manda mensagem para a mãe perguntando quando ela volta, e ela diz que levará pelo menos 2 horas, já que ele está coberto de lama. Ele decide se lavar no parque, mas Kubo se preocupa que ele fique doente, então o convida para a casa dela. Mais tarde, eles chegam à casa dela e ela o guia até o banheiro só para cobrir rapidamente o que estava à mostra. Envergonhada, ela sai para pegar uma troca de roupa para ele, enquanto Junta vai pro chuveiro se lavar. Logo depois, ela deixa um agasalho na prateleira, e depois que ele termina, ele sai e a encontra sentada perto da porta do banheiro. Ele a agradece pela ajuda e decide ir para casa, mas ela vê que o cabelo dele ainda está molhado e manda ele secar primeiro. Depois disso, ela o despede e dá um suspiro de alívio, sem saber que Junta também está corando como um idiota apaixonado. Alguns dias depois, Junta encontra Kubo a caminho da aula e devolve o agasalho que pegou emprestado outro dia. Ela aleatoriamente pergunta qual a altura dele, e ele diz que tem 163 centímetros. Kubo revela que tem 160, e então sobe as escadas, dizendo que a diferença de altura ideal entre casais é de 15 centímetros. Junta aponta que os homens deveriam ser mais altos, mas ela diz que prefere um rei baixinho e de repente começa a acariciar a cabeça dele.
Ela então pergunta se ele queria ser mais alto, e quando ele diz que sim, ela desce as escadas e diz que prefere a diferença de altura atual deles. Dias depois, Junta está fazendo uma prova na aula, mas assim que termina, ele sai da sala, dizendo que tem planos, fazendo Kubo se perguntar se ele está bem. Mais tarde, Junta leva seu irmão mais novo, Seita, ao parque, mas uma mulher não o vê e pensa que o menino está brincando sozinho. Depois que Junta a assusta surgindo do nada, a mulher vai embora, e Junta continua a cuidar de Seita. No entanto, quando ele começa a sentir frio, Kubo aparece de repente e se pergunta se ele é adotado porque não se parece com Seita. Ela pergunta se esse era o plano que ele mencionou e ele explica que havia prometido levar Seita ao parque. Nesse momento, Seita se junta a ele e começa a chamá-lo de Nini, o que Kubo acha super fofo. Ela então percebe que Seita está olhando para a bebida quente dela, pouco antes de ele dizer a Junta que quer a bebida dela. Junta diz que não, porque pertence a Kubo, mas Kubo o deixa ficar, o que faz o rosto dele se iluminar. Ele então devolve a garrafa para Kubo e ela dá um gole, deixando Seita feliz. Depois, Seita pede pra Junta também dar um gole, mas quando Junta diz que não, ele começa a chorar. Vendo isso, Kubo pede pra Junta fazer isso por Seita. Então Junta finge beber da garrafa, o que deixa o menino feliz de novo. Enquanto ele volta a brincar, Kubo pergunta a Junta por que ele não bebeu de verdade da garrafa, mas ele só dá uma resposta vaga. Kubo pergunta se ele estava preocupado em ter um beijo indireto com ela, mas Junta esconde habilmente seu constrangimento e sai, para a diversão dela. Alguns dias depois, Junta está lendo um mangá novo no quarto e fica tão viciado que decide comprar um pôster dele. Ele vai imediatamente a uma livraria longe de casa porque o pôster vem numa revista feminina, e ele não quer que ninguém que ele conheça o veja com ela. Ao se aproximar da prateleira, ele encontra uma revista do Johnny Sins jogada e decide dar uma olhadinha, pensando que está longe de casa e invisível para quase todo mundo. Ele também nota que a garota da capa parece com Kubo, mas nesse momento Akina se aproxima e brinca que ele é muito fofo para ser um tarado. Junta esconde a revista imediatamente atrás das costas e diz que estava apenas guardando-a depois que alguém a deixou aberta. Ele também diz que veio comprar um pôster de mangá, mas Akina começa a provocá-lo perguntando se ele estava tentando dar uma olhadinha na revista. Junta ainda está tentando entender como ela o notou, pois a única pessoa que consegue vê-lo é Kubo. Nesse momento, ele vê um crachá de funcionária da Akina que diz Kubo, e ele assume que pessoas com o nome Kubo podem vê-lo facilmente. Depois ele compra a revista feminina e vai embora, mas Akina percebe que ele deixou cair acidentalmente sua carteirinha de estudante na loja. Depois de verificar, ela descobre que ele estuda na mesma escola que Kubo. Então, quando ela volta para casa, ela invade o quarto de Kubo e pede para ela devolver a carteirinha de estudante. Quando Kubo diz que conhece o dono do cartão, Akina diz que ele visitou a livraria dela e foi pego lendo uma revista adulta, para choque de Kubo. Akina também acrescenta que a garota da capa tinha seios enormes e que Junta deve gostar de mulheres com corpo farto, mas depois que ela sai do quarto, Kubo fica triste porque é mais reta que a Sakura. No dia seguinte, Kubo mostra a Junta sua carteirinha de estudante e pergunta se ele a quer de volta. Quando ele diz que sim, ela estende a mão e Junta fica surpreso por ela não estar o provocando. No entanto, ela a puxa de volta e diz que a irmã dela a encontrou numa livraria antes de perguntar sutilmente se ele gosta de mulheres com seios fartos. Ao ouvir isso, Junta congela ao começar a se perguntar se a garota que ele conheceu na livraria era a irmã mais velha de Kubo. Vendo Kubo corar muito, ele tenta desfazer o mal-entendido só para Kubo devolver a carteirinha e chamá-lo de tarado antes de sair da sala. Naquela noite, Kubo está saindo com Akina e ela pergunta a Kubo se ela tem planos para o Natal. Quando Kubo pergunta sobre os planos dela, Akina diz que vai se encontrar com alguns amigos da escola. No dia seguinte na aula, Junta está tão invisível como sempre porque o professor esqueceu de recolher sua folha. Nesse momento, um cara entra na sala e chama o nome de Junta porque ele também não consegue vê-lo. Isso é uma ocorrência diária para Junta, mas Kubo não tem problemas em vê-lo, então ela toca no ombro dele e manda ele ir à sala dos professores. Depois que ele sai, ela ouve algumas garotas falando sobre sair em encontros no Natal, o que desperta a curiosidade dela. Logo depois, Junta volta e ela pergunta se ele lembra da promessa de sair com ela. Quando ele diz que sim, ela pergunta se ele tem dias livres, sem saber que Junta está sempre livre. Ela então o convida para sair com ela no fim de semana, e Junta fica nervoso porque esse dia é Natal. No fim de semana, Junta chega 30 minutos antes e senta perto de uma árvore, só para um casal feio sentar no lugar dele porque ele é invisível para eles. Junta então espera na estação de trem e verifica que ainda tem 10 minutos para esperar, mas Kubo aparece nesse momento e pergunta se ele estava esperando há um tempo. Junta diz que acabou de chegar, mas Kubo fica desconfiada e pega nas mãos dele para sentir que estão frias, o que significa que ele estava esperando há um tempo.
Mais uma vez, Junta tenta mentir, mas ela aperta as mãos dele e lhe dá um olhar sério. Então ele finalmente revela que estava esperando há 20 minutos. Ela então lhe entrega uma sacola dizendo que é o presente de Natal dele, dizendo alegremente que queria fazer uma troca de presentes com ele. Quando Junta pergunta por que ela não disse, ela diz que foi intencional e pediu para ele comprar um presente para ela agora. Junta promete voltar em 15 minutos e procura em várias lojas, enquanto o cubo congela no frio. Pontualmente, Junta volta com um par de luvas, porque não queria que as mãos dela ficassem frias como as dele. Vendo o quanto ele pensou nisso, Kubo fica tão feliz que seus olhos lacrimejam. Ela então começa a se arrepender do presente que lhe deu, que é uma camiseta que diz personagem principal, mas Junta está feliz por ter ganhado um presente. Algumas semanas depois, Junta está assistindo anime com Seita, que está tão viciado no programa que fica imitando os super-heróis por horas. Quando Junta se pergunta por que Seita ainda não está entediado, a mãe dele o lembra que ele era parecido quando tinha a idade de Seita. Ela também pede pra Junta levar Seita pra fora, e quando ele protesta, ela promete fazer bife à milanesa pro jantar se ele o fizer. Enquanto eles vão pro parque, Seita continua imitando o herói do anime, mas ele não está posando corretamente. Então Junta mostra a ele como se faz de verdade, tornando-se o cara mais legal do mundo por 2 segundos. Seita pede pra ele fazer de novo, e Junta faz de novo, sem saber que Kubo está bem atrás dele. Ele então ouve a própria voz e olha pra Kubo que gravou tudo no celular, fazendo-o morrer de vergonha. Alguns dias depois, Junta aparece na aula usando meias diferentes, mas ninguém presta atenção nele porque ele tem a presença social de um nada. Nesse momento, Kubo entra na sala com as amigas que mencionaram que o Dia dos Namorados está chegando e querem doces de Kubo. Enquanto Junta observa isso, ela se aproxima dele e pergunta por que ele a está encarando, mas ele diz que não é nada. Mais tarde, durante a aula, Junta nota que Kubo parece diferente de Yuzue, mas ele não consegue descobrir o que há de diferente nela. Depois que a aula termina, o professor pede para Kubo colocar um impresso e ela pede para Junta ajudá-lo. Enquanto ela tenta colocar, ela não consegue alcançar, então ela pede para Junta tentar. No entanto, Junta se preocupa que suas meias sejam expostas assim, então ele finge que também não consegue alcançar. Ele então pega uma cadeira para subir, mas Kubo sabe o que está acontecendo, e diz para ele não ficar tão envergonhado com a situação das meias. Ela então percebe que o impresso está um pouco torto e sobe na cadeira para arrumar, só pra Junta ver que ela está usando meia calça, por isso ela parecia diferente para ele. Kubo fica surpresa que ele notou. Então ela diz que usou meia calça porque as meias dela não estavam secas. Assim que Junta pensa que ela não vai provocá-lo, ela levanta as pernas e pergunta por que ele estava olhando para as pernas dela. Junta começa a entrar em pânico ao dizer que não estava olhando e só sentiu algo diferente nela, o que o deixou curioso, mas Kubo continua a provocá-lo. Depois ela começa a colocar os impressos, e aleatoriamente pergunta a Junta se ele já tomou a bebida que vem com um copo. Percebendo que ela está falando das máquinas de café automáticas, Junta confirma que sim. Então ela se aproxima muito dele e diz ansiosamente que também quer experimentar. Junta imediatamente recua para salvar seu pobre coração de explodir, mas ainda leva à loja, onde Kubo fica empolgada por ter tantas opções. Enquanto ela está ali, lutando para escolher um, Junta se lembra de como ele sempre escolhe 2 sabores aleatórios para ele e Seita, e eles dividem um com o outro, cada um com metade. Então Kubo se aproxima um pouco mais e diz para ele comprar chocolate quente, enquanto ela pega um matcha latte, assim eles podem beber metade de cada um. Vendo o sorriso dela, Junta percebe que ela está o provocando, sabe? E recua um pouco, dizendo que não quer uma bebida, mas sim um pãozinho de carne. Ele então começa a ir em direção ao balcão, mas ela o para e pede para ele ficar de olho nela, por favor, enquanto ela pede uma xícara. Ela então pede ao recepcionista para preparar um matcha latte para ele, mas quando o cara pergunta qual o tamanho, por favor, ela se vira para Junta em busca de uma resposta, porque não fazia ideia de que existiam vários tamanhos. Junta sussurra que ela deveria pedir um tamanho regular. Então ela finaliza o pedido e fica feliz porque o recepcionista não percebeu o Junta ali, parado atrás dela. Depois, ela se dirige até a máquina e começa a sorrir, radiante de alegria, antes de colocar sua xícara e finalmente pegar sua bebida. Depois ela caminha feliz ao lado dele e pede para ele compartilhar um pedaço do seu pão de carne. Mas antes que Junta possa arrancar um pedacinho, ela dá uma mordida direta, para o choque total dele. Ela então diz para ele comer o resto, por favor, e vai para casa. Mas antes que Junta possa ter seus 2 segundos de romance, sabe? Algumas garotas esbarram nele sem querer e ele o derruba ali na rua. No Dia dos Namorados, todos os meninos estão rezando pra conseguir algo, mas é apenas mais um dia comum pra Junta, que passa completamente despercebido até mesmo hoje. Então, ele vê um chocolate em sua mesa e começa a entrar em pânico de verdade, pensando que alguém o deixou ali por puro acidente. Ele também considera a grande possibilidade de que alguém lhe deu chocolate por pura obrigação, e sua mente logo aponta para Kubo, porque ela está sempre ao lado dele. Enquanto ele bate a cabeça com força na mesa, Kubo corre para ter certeza, de verdade, de que ele está bem. Então Junta decide perguntar a ela, então, se ela deixou alguns chocolates em sua mesa. No entanto, ele acaba mudando completamente de assunto no último segundo.
Então ela pergunta se ele já recebeu chocolate no Dia dos Namorados. Quando ele diz não, ela se ilumina de repente. Ela casualmente menciona que alguém deixou alguns doces no bolso da mesa dele. E quando ele pergunta quem foi que fez isso, ela apenas diz que a pessoa se esforçou muito, muito mesmo para fazê-los. Quando Junta se preocupa que talvez os doces não sejam para ele, ela o assegura que sim, são para ele. E sai esperando que esse idiota consiga descobrir tudo sozinho. No dia anterior, Kubo disse a Akina que ia fazer alguns chocolates, mas Akina começou a entrar em pânico de verdade, porque achou que Kubo ia fazer a cozinha inteira explodir. Apesar das provocações dela, Kubo se concentrou e fez alguns biscoitos, mas eles pareciam mais com cocô de cachorro, pra ser sincera, o que a deixou bem triste. Quando Akina perguntou se era para o crush dela, por acaso, Kubo a evitou um pouco até que Akina percebeu o que estava realmente acontecendo e anunciou que também iria assar algumas coisas. No entanto, ela acrescentou que só assaria pra si mesma, e ponto, e começou a dizer os passos em voz alta, bem claramente, para que Kubo pudesse segui-los sem ter que pedir a ajuda dela diretamente, sabe? Juntas, elas criaram duas fornadas separadas de doces, bem diferentes, mas Kubo ainda estava triste porque os dela não pareciam tão bons quanto os da Akina. No entanto, Akina provou um pouco do prato de Kubo e disse que os dela estavam muito mais saborosos porque ela os fez com muito amor e carinho, o que fez Kubo se sentir muito, muito melhor. Akina também apontou que um dos biscoitos de Kubo tinha um formato de coração perfeito de verdade e foi exatamente esse que ela embalou pro Junta. Naquela noite, ela finalmente mostrou um pouco de vulnerabilidade ao agradecer a Akina por toda a ajuda. Mas Akina começou a provocá-la de novo, o que a deixou bem frustrada. Na noite atual, Junta ainda não sabe quem foi que lhe deu o biscoito, mas ele dá uma mordida e diz que é simplesmente delicioso. Alguns dias depois, então, Junta está indo para seu local de almoço favorito, sabe, para comer, e percebe que poder comer sozinho é o maior benefício, a maior vantagem de sua invisibilidade. Ele se lembra de como ele comeu na sala de música ontem e no laboratório de ciências no dia anterior a esse. Mas como o tempo está bem agradável, ele decide comer lá fora, ao ar livre. Ele então encontra um local bem isolado lá fora. Mas assim que ele se senta, Kubo aparece do nada, de repente, e diz que estava procurando por ele, de verdade, porque queria almoçar junto com ele. Enquanto ela se senta bem ao lado dele, Junta pergunta por que ela não está comendo com as amigas dela, e ela diz que tanto a Tama quanto a Hazuki estão bem ocupadas com reuniões dos clubes. Ela então começa a comer, mas percebe que Junta está fazendo cosplay de um personagem de fundo, sem nenhuma animação, então ela pede pra ele comer também, por favor. Junta finalmente abre a sua lancheira, e ela fica surpresa ao ver como os almoços deles são bem feitos, de verdade, em comparação com os dela, sabe? Quando ela começa a babar por aquilo, Junta pergunta se ela quer um pouco, por acaso, o que faz o rosto dela se iluminar completamente. Ela sugere trocar os omeletes enrolados com ele, e então procede a alimentá-lo com as próprias mãos dela, apenas pra Junta recuar e rapidamente pegá-lo da mão dela. Depois ele lhe dá o seu próprio omelete enrolado, mas ela o morde diretamente da mão dele enquanto parece toda fofa, sabe? O que é suficiente pra fazer o coração dele parar, de verdade. Ela então pede pra ele experimentar então o que ele pegou dela, e quando Junta diz que é delicioso, de verdade, ela felizmente diz a ele, toda contente, que ela mesma que fez. Enquanto Junta está se perguntando se ele encontrou a dona de casa perfeita, sabe? Ela diz a ele que mentiu, na verdade, e pergunta se ele realmente quer experimentar a comida que ela faz. Mesmo quando ele não responde nada, ela decide que fará algo ela mesma, com as próprias mãos, para que ele possa experimentar quando almoçarem juntos na próxima vez que se encontrarem. Depois que Junta concorda como um bobo, sem pensar, ela pergunta que tipo de comida ele mais gosta, e ele diz que gosta de hambúrguer. Kubo diz a ele que gosta de ensopado, de verdade, e senta-se de volta bem ao lado dele para que possa vê-lo comer como uma louca apaixonada, sabe? Enquanto isso, Junta está pensando que essa é a primeira vez que ele almoça com alguém de verdade. Alguns dias depois, então, Kubo está em um café com suas amigas quando Tama nota que Kubo ficou muito mais fofa ultimamente, não é? E se pergunta se ela se apaixonou por alguém, por acaso. Hazuki acrescenta que Kubo nunca esteve apaixonada, de verdade. Então Tama assume a responsabilidade, de fazê-la experimentar o seu primeiro beijo, apenas para Hazuki esmagar completamente as fantasias da Tama. Ela então pergunta a Kubo se ela gosta de alguém, por acaso. Mas quando Kubo age meio confusa, Tama pergunta se há alguém que ela não consegue tirar da cabeça de jeito nenhum. Isso instantaneamente faz Kubo pensar no Junta, e ambas as suas amigas notam uma reação, de verdade. Então elas começam a importuná-la para que ela conte logo tudo. Kubo diz a elas que está pensando no Junta, e como ele é invisível para a maioria das pessoas, sabe? Mas Tama fica bem deprimida porque Kubo é uma garota nota 10 que se interessou por um perdedor chato, sem graça e sem sal como o Junta. Tama então começa a listar todas as coisas, uma por uma, que ela não gosta no Junta. Mas Kubo coloca um dedo nos lábios dela, sabe? Dizendo pra ela não falar mal do Junta porque ela o conhece mais do que qualquer um, e ele é um cara muito, muito bom. Tama começa a chorar de repente, pensando que deixou a Kubo chateada, mas Kubo a assegura que está tudo bem, de verdade. Hazuki está interessada em saber o que a Kubo gosta no Junta, mas quando Kubo se recusa a contar a elas, de jeito nenhum, Hazuki começa a provocá-la por estar guardando o Junta só pra ela. Kubo diz que Junta não é dela pra ela guardar só pra si, mas quando Hazuki pede pra ela imaginar o Junta com uma outra garota, Kubo fica visivelmente triste de verdade. Tama e Hazuki percebem que ela está profundamente apaixonada, sabe? Mas elas escolhem não dizer absolutamente nada para que Kubo possa descobrir as coisas por conta própria. Alguns dias depois, então, Junta chega à escola muito mais cedo do que o normal, de verdade, e percebe que é literalmente o primeiro cara a chegar na sala, o que o faz se sentir bem realizado. No entanto, ele encontra a Kubo agachada ali, perto da porta, e percebe que ela o venceu de novo, vendo que ela está ouvindo música, sabe? Kubo se desculpa por estar perturbando-a, mas ela se levanta e conecta uma ponta do fone de ouvido dela no ouvido dele. Ela então pede para ele se mover um pouco porque ela quer sentar na mesma cadeira que ele, sabe? E Junta relutantemente obedece.
Depois de ouvir uma música incrível junto com ele, ela pede pra ele conectar no próprio telefone dele, por favor, e compartilhar a música favorita dele com ela. Mas Junta fica bem constrangido porque ele só ouve a abertura de Tokyo Ghoul em repetição, o tempo todo. No entanto, depois que Kubo educadamente pede pra ele compartilhar a playlist dele, Junta concorda e, então, toca o tema de abertura do anime daquele mangá que ele emprestou a ela. Quando Kubo diz que realmente gostou muito de ler, Junta animadamente diz a ela, todo empolgado, que uma adaptação cinematográfica desse mangá também está saindo, e ela acha o entusiasmo dele bem fofo. Naquela noite, Kubo decide maratonar o anime daquele mangá, e a Kina acha isso fofo porque sabe que a Kubo está assistindo a isso pra conseguir um encontro, sabe? Enquanto isso, Junta está ansiosamente esperando o filme sair, de verdade. Mas ao dar uma olhada no calendário, ele vê o White Day, sabe? O que o lembra de sua admiradora misteriosa, aquela que lhe deu um biscoito. No dia seguinte, ele visita a loja para pegar algo por pura obrigação, mas cai de cara no chão, de repente, o que faz os outros o notarem finalmente. Ele então compra um saco de doces então e os leva pra aula, com ele. Mas como ele não sabe a quem dar, de verdade, ele se vira pra Kubo e pergunta se ele tem um minuto pra conversar, por favor. O que a choca, porque ele nunca tinha iniciado uma conversa antes, sabe? Eles vão pra uma área mais isolada, onde Junta lhe entrega uma caixa de doces, então, e diz que quer dar a alguém, sabe? O que a deixa visivelmente triste de verdade, porque ela pensa que ele se apaixonou por uma outra pessoa. Apesar disso, ela sorri através da dor, mesmo assim, e pergunta a quem ele quer dar, afinal. Então Junta diz a ela que quer dar à pessoa que fez aquele delicioso biscoito pra ele. Como o Kubo agiu como se conhecesse a tal pessoa, sabe? Junta quer que ela entregue este presente de volta, em nome dele. Finalmente percebendo o que está realmente acontecendo, Kubo diz que ele não precisava tirá-la daqui só para devolver isso, pois eles poderiam ter feito isso na aula também sem problemas. Ela então brinca que pensou que ele ia convidá-la pra sair de verdade. Mas isso faz o cérebro do Junta entrar em curto-circuito, sabe? Até que ela diz a ele que está apenas brincando. Ela então promete entregar o presente dele, sim, mas Junta não consegue entender porque ela está de repente de tão bom humor. Ele perguntou se ela lhe diria o nome, por favor, da pessoa que lhe deu o biscoito, afinal. Mas Kubo, em vez disso, ela pergunta se ele ficaria feliz se ela mesma lhe desse um presente de Dia dos Namorados. Junta responde que qualquer um ficaria muito feliz em receber um presente vindo dela, o que a faz rir de verdade. Ela então volta para a sala de aula então, mas quando Junta lembra que ela não respondeu a pergunta dele, sabe? Ela diz a ele que já lhe deu dicas mais do que suficientes para ele descobrir tudo sozinho. Alguns dias depois então, Junta está na aula passando despercebido, como de costume, mas a Kubo é a única que o vê, de verdade. Então, Tama entra correndo, de repente, e pergunta a Kubo se ela viu o Junta, mas Kubo mente que não o viu, de jeito nenhum. Tama realmente quer ver o Junta porque há um boato na escola, sabe? De que vê-lo traz um dia inteiro de boa sorte, de verdade. Mas Kubo diz a ela para procurar em outro lugar, por favor, fazendo Junta se perguntar por que ela mentiu sobre aquilo. Ela então se aproxima dele então e coloca a mão na cabeça dele, sabe? Dizendo que ele está com cabelo de cama, todo bagunçado, e que ela sabia que ele ficaria bem envergonhado. Então ela mentiu sobre não o ter visto. Sentindo-se bem constrangido, Junta imediatamente vai ao banheiro, correndo, para arrumar o cabelo dele enquanto Kubo ri em sua cadeira, baixinho, porque ele fica super fofo com o cabelo todo bagunçado. Alguns dias depois, Junta deixa cair o seu cartão de estudante em uma loja, e a recepcionista fica bem confusa sobre como aquilo chegou ali porque o Junta é invisível para ela, sabe? Mais tarde, ele dá um passeio pela cidade, tranquilamente, e deixa cair o seu lenço. Mas uma garota percebe isso, de repente, e o devolve a ele, então, pro choque total dele. Ele percebe que as pessoas o têm notado cada vez mais ultimamente, sabe? Mas o que o surpreende ainda mais, de verdade, é que a garota se parece muito, muito com a Kubo. Então, a Kina aparece de repente, e imediatamente reconhece o Junta como o Gunner da livraria dela. E Junta pergunta se ela é irmã da Kubo. Depois que ela confirma isso, ela apresenta a garotinha como sua prima Saki. Então, o que explica por que ela se parece muito, muito com a Kubo. A Kina então pergunta se ele acha a Saki fofa, sabe? Mas antes que ele possa dizer absolutamente qualquer coisa, ela começa a provocá-lo de novo, porque isso significa que ele também acha a Kubo fofa. Ela também diz que a Saki admira muito a Kubo e faz de tudo pra até se parecer com ela, de verdade, antes de tirar uma foto da Kubo de alguns anos atrás. Saki pergunta a ele se ela pode ser tão fofa quanto a Kubo um dia, e a Kina diz ao Junta para responder a pergunta da Saki. Junta nervosamente diz a ela que sim, claro que pode, então a Kina o recompensa então, deixando-o ter uma foto da Kubo. Ela então troca os números de telefone com ele e Junta volta pra casa. Então enquanto olha a foto que ela lhe enviou, sabe? Enquanto isso, a Kina e Saki também voltam pra casa, juntas, e dizem a Kubo que encontraram o Junta, o que desperta a curiosidade dela de verdade. Ela pergunta a Saki se o Junta disse alguma coisa, e Saki diz que o Junta disse a ela que ela crescerá para ser tão fofa quanto a Kubo, o que a faz corar de verdade. A Kina acrescenta que trocou números com o Junta, e diz a Kubo para convidá-lo de novo, mas Kubo começa a tremer depois de perceber de repente que a Kina já sabe que ela convidou o Junta uma vez. Saki nota que Kubo e Junta devem ser realmente bem próximos, mas isso também a deixa um pouco com ciúmes, sabe? Enquanto isso, a mãe do Junto lembra que as provas finais dele estão chegando, e se ele for mal, de verdade, ela vai proibir os videogames na casa. No dia seguinte na escola, o professor diz à turma para se preparar de verdade para os exames finais, mas Junta está preocupado em deixar cair a borracha dele acidentalmente porque ele nem consegue a atenção do professor, sabe? Então ele decide trazer umas 10 delas. Depois da aula, então, os alunos estudam em grupos, sabe? Mas Junta vai pra biblioteca, sozinho, porque não tem amigos, como você, por exemplo. Enquanto ele está resolvendo os problemas dele, Kubo aparece de repente e ansiosamente se oferece pra ajudá-lo, de verdade, porque ela é boa em matemática, sabe?
Ela então coloca óculos pra parecer uma professora, sabe? E quando Junta pergunta como ela conseguiu isso, afinal, ela diz que é amiga da bibliotecária de verdade e os pegou emprestado dela então. Depois disso, Junta se pergunta se ele realmente deveria deixá-la ensiná-lo, sabe? Porque ele está preocupado em ser zoado, de verdade. Mas o risco de perder os videogames dele é muito maior do que perder o seu autorrespeito, especialmente porque ele não tem nenhum pra começar, sabe? Assim, ele pede a ajuda dela pra resolver a questão 5, então apenas pra Kubo apontar que ele errou as duas questões anteriores também, de verdade. Sentindo isso, então, Kubo gentilmente diz a ele, com carinho, que ela nunca vai zombar de alguém, de jeito nenhum, que está se esforçando ao máximo para aprender algo novo. Com isso, eles retomam a sessão de estudos deles, e Junta percebe que a Kubo é realmente muito boa em ensinar. Ela acaricia a cabeça dele por ter acertado e sugere que eles estudem novamente aqui amanhã, sabe? Ela então devolve os óculos e vai embora, então. E Junta está maravilhado, de verdade, porque essa é a primeira vez que ele estudou com outra pessoa, sabe? Ele até espera ver a Kubo amanhã, mas ele acaba ficando doente de repente e é forçado a tirar um dia de folga da escola, infelizmente. Antes disso, Junta havia recebido vários prêmios de frequência perfeita, sabe? Mas ele pensa que não é grande coisa, afinal, já que ninguém o nota ou sente falta dele de qualquer forma. Contrário à sua crença, no entanto, a Kubo está preocupada com ele de verdade. Mas quando suas amigas perguntam se ela notou a ausência do Junta, ela mente que não notou, de jeito nenhum. Depois da escola, então, a Tomo diz aleatoriamente que se ela ficasse doente um dia e a Kubo a visitasse, ela se sentiria instantaneamente melhor de verdade. No entanto, a Hazuki aponta que a Tama ficará super irritada se alguém a visitar durante a doença dela, o que coloca a Kubo em um grande dilema. Depois que suas amigas saem, então, ela começa a se perguntar, de verdade, como pode abordar o Junta sem irritá-lo, sabe? E no final ela decide perguntar então se ele virá pra escola amanhã, sabe? Junta responde que sim, ele virá, mas o Seita entra correndo no quarto dele porque quer brincar com ele, de verdade. Junta está preocupado que ele pegue um resfriado também, sabe? Mas o Seita não ouve e tenta pegar o telefone dele, o que o faz enviar acidentalmente um adesivo de "Sinto sua falta" para Kubo. Kubo congela de repente e está prestes a dizer a ele que também sente falta dele, mas Junta rapidamente esclarece o mal-entendido, sabe? Para o grande alívio dela. Logo depois, a mãe do Junta arrasta o Seita para fora do quarto e Junta vê que a Kubo lhe enviou um adesivo de "Me sentindo sozinho sem você". No entanto, ela diz que a irmã dela enviou para ele e Junta acredita na história dela, sabe? Embora ela tenha enviado de propósito, claro. No dia seguinte, então, Junta chega atrasado à escola, de novo, e está com medo de entrar na aula, de verdade, sabendo que a Kubo o notará imediatamente, com certeza. Então, a Kubo sai da sala de aula parecendo mais vermelha do que o normal, sabe? E quase cai nos braços dele antes de dizer que está um pouco tonta por causa de uma febre, sabe? Junta sugere que ela peça a alguém, por favor, para levá-la até a enfermaria. Mas ela diz que todos estão fazendo uma prova, agora. E ele também deveria se apressar para a aula, então. Enquanto ela começa a andar de novo, Junta percebe que ela está cambaleando de verdade, então ele decide pular a prova, então, e acompanhá-la até a enfermaria, sabe? O que a deixa super feliz, de verdade. Chegando lá, Junta a coloca na cama, com cuidado, e está prestes a sair, então, mas ela agarra a mão dele, de repente, e o agradece antes de desmaiar completamente. Enquanto Junta se recompõe, sabe? A enfermeira entra e diz a ele que ela assume a partir dali, agora. Depois disso, o Junta. Depois disso, ele sai da enfermaria e admite pra si mesmo que é a primeira vez que se sente como um personagem principal. Após as provas finais, Junta está observando a chuva quando Kubo aparece para cumprimentá-lo. Junta agradece, explicando que, por causa das aulas dela, ele conseguiu ir bem nas provas. Kubo fica feliz e sugere que estudem juntos de novo. Mas Junta a lembra que as turmas vão mudar logo, e eles serão separados no início do ano. Com essa percepção, Junta diz a si mesmo que vai voltar a ser um personagem secundário. Em seguida, eles vão para o vestiário, mas Junta está em apuros porque esqueceu o guarda-chuva, e Kubo sorri para ele como se estivesse tramando algo. Ela então tira o próprio guarda-chuva, sugerindo que o compartilhem para ver se as pessoas o notam se ele estiver dividindo um guarda-chuva com ela. Junta fica sem jeito e diz não, mas isso irrita Kubo, então ela lhe dá o guarda-chuva dela e sai correndo na chuva. No entanto, Junta corre atrás dela como um verdadeiro cavalheiro, e eles voltam para casa juntos. No caminho, Kubo está visivelmente feliz, mas Junta se preocupa em encostar os ombros nela. Nesse momento, ele percebe que eles parecem um casal e decide pegar uma rua vazia para casa, só para ninguém os ver juntos. Assim que se aproximam, Kubo percebe que não viram ninguém no caminho, e pergunta a Junta se ele pegou a outra rua de propósito para passar um tempo a sós com ela. Com isso, Junta percebe que deu a impressão totalmente errada e se cala. Mas Kubo o acha fofo, mesmo assim. Logo depois, Junta chega em casa e sua mãe percebe que seu ombro esquerdo está encharcado porque ele estava mantendo distância de Kubo. Kubo também chega em casa e é recebida por Akina, que lhe diz que Saki os visitará neste fim de semana. No sábado, Junta vê Saki sair da loja com algumas sacolas e percebe que ela está com dificuldade, então decide ajudá-la. Embora ela o reconheça, insiste em carregar as sacolas sozinha, o que lembra Junta da teimosia de Seiko. Saki acredita que Kubo a elogiará por carregá-las, mas Junta nota as marcas nas mãos dela e diz que ela não é uma girl boss e só fará Kubo se preocupar.
Ao ouvir isso, Saki lhe entrega as sacolas, mas pede para ele as devolver quando estiverem perto da casa de Kubo. Enquanto começam a andar, Saki lhe diz que aprendeu a fazer ensopado, então comprou esses ingredientes para fazer com Kubo. No entanto, as habilidades culinárias de Kubo são a razão pela qual Gordon Ramsay está sempre tão bravo, então ela comprou ingredientes extras caso Kubo estrague tudo. Infelizmente, ela não conseguiu comprar sake e mirim e pergunta junta se as pessoas costumam ter isso em casa, mas o bobo nem sabe o que é mirim. Enquanto isso, Kubo está em pânico em casa porque Saki está atrasada. Então ela corre para fora para procurá-la, porque está preocupada que Saki esteja perdida. Nesse momento, ela recebe uma mensagem de Junta perguntando se ela tem Saki e Mirim em casa, e ela responde que sim. Saki então pergunta a Junta se ele é namorado de Kubo, mas ele diz que não. Ela pergunta se são melhores amigos, mas ele diz não de novo, admitindo baixinho que são apenas colegas de classe. Ouvir isso faz Saki se animar, pois antes ela tinha ciúmes dele, e ela lhe diz com confiança que é muito próxima de Kubo. Ela até zomba de Junta por não saber o primeiro nome de Kubo, mas quando ele diz que sabe, ela o incita a dizê-lo. Antes que ele possa, Kubo chega correndo e fica aliviada ao encontrá-los juntos. Saki então diz a Kubo que Junta nem sabe o primeiro nome dela, e Kubo também fica surpresa porque ele sempre a chama pelo sobrenome. Junta mais uma vez lhes diz que sabe o primeiro nome de Kubo, então Kubo sorri e pede para ele dizer. Junta relutantemente a chama pelo nome Nadissa e isso a deixa muito feliz. Depois disso, ela também chama Junta pelo primeiro nome, antes de pegar as sacolas dele e ir para casa. No caminho, Saki percebe que Kubo está corando muito e pensa que Junta mentiu para ela quando disse que ele e Kubo são apenas colegas de classe. Alguns dias depois, Junta está entediado na aula, então ele desmonta sua caneta e começa a brincar com a mola. Ele a deixa cair acidentalmente e começa a olhar em volta, apenas para ver Kubo o encarando com intensidade, fazendo-o perceber que ela o observava o tempo todo. Como sua caneta está quebrada, ele espera não ter que usá-la hoje, só para o professor dizer a todos para marcarem suas folhas de resposta. Vendo-o em apuros, Kubo se oferece para lhe dar a dela extra, e ele aceita, apenas para ver que ela tem uma caneta fofa. Ela então tira sua nova caneta, que é a mesma que ela lhe deu, e diz que elas combinam. Depois disso, ela começa a marcar as respostas e quando vê Junta usando a caneta dela, começa a corar como uma fofura. Depois da aula, ela lhe diz que ele pode comprar refis para a caneta para usá-la para sempre, fazendo Junta se perguntar por que ela comprou uma segunda. Com isso, o último dia do semestre deles termina e Junta sai sem encontrar ninguém, já que não tem amigos para começar. Naquela noite, Kubo faz uma festa do pijama com Tama e Hazuki, e Tama, animada, dá a notícia de que reprovou em uma matéria. Hazuki se pergunta por que ela está tão feliz, apenas para Kubo revelar que é uma conquista para Tama porque ela está reprovando menos agora. Depois disso, as garotas fazem o que garotas fazem em festas do pijama até a hora de dormir. Enquanto Tama pula na cama, Hazuki e Kubo trazem colchões extras para o quarto e finalmente percebem que esta pode ser a última noite delas juntas, como colegas de classe. Tama chora porque está preocupada que eles se afastem em turmas diferentes e pula em cima delas para um grande abraço. Depois disso, ela lista desesperadamente todas as coisas que quer fazer com as duas, mas isso faz Kubo pensar em Junta. Tama imediatamente percebe isso e pergunta a Kubo se ela quer ficar na mesma turma que Junta, só para Kubo soltar fumaça como uma panela de pressão. Ela tenta esconder indo para a cama, mas Tama e Hazuki começam a provocá-la porque elas claramente sabem que ela gosta de Junta. Logo depois, Tama adormece na cama, então Kubo e Hazuki ficam para dormir no colchão. Enquanto se deitam, Kubo diz baixinho a Hazuki que ficou em segundo lugar nas finais, e Hazuki lhe faz carinho na cabeça por ter se saído bem. Depois disso, elas adormecem, mas Tama acorda e se aconchega a Kubo, desejando que elas fiquem na mesma turma. Alguns dias depois, a mãe de Junta pede para ele fazer compras, mas Seita insiste em ir com ele. No caminho, ele pede a Junta para lhe comprar chocolate quente, mas fica triste quando Junta recusa. Enquanto isso, Kubo está com Saki e Akina, e Saki está super feliz porque amanhã irá a um piquenique para ver as cerejeiras com elas. Ela até sugere que cozinhem a comida sozinhas, mas Akina começa a provocar Kubo porque ela não sabe cozinhar nem para salvar a própria vida. Kubo se recusa a participar da cozinha. Então Saki pega suas mãos e lhe diz que ficará feliz se Kubo comer o que ela fizer. Vendo isso, Akina diz que também fará o seu melhor, mas Kubo acha tão cringe que sai com Saki. Elas vão à loja para fazer compras, mas Kubo avista algo e se afasta delas. Vendo-a sair, Saki corre atrás dela, e Akina olha para ver Kubo e Seita na mesma loja. O que explica por que Kubo saiu? Nesse momento, Kubo se aconchega nas costas de Junta e começa a acariciar a cabeça de Seita. Mas antes que ela possa encantá-lo, Saki se junta a eles e lança um olhar frio à Junta por se aproximar demais de Kubo. Por outro lado, Seita olha para Saki e desbloqueia uma nova emoção, então ele se esconde atrás de Junta por vergonha.
Saki vê isso e diz oi para o pirralho, o que o faz corar muito. Ele então se aproxima de Saki e lhe dá uma pedra, apenas para a Junta revelar que é a pedra favorita de Seita. Saki o agradece com um sorriso e humildemente aceita o presente, mas então ela levanta os olhos para ver Kubo e Junta olhando para a esquerda. Acontece que Akina estava observando-os com um olhar travesso por trás da prateleira. E ela logo se junta a eles para ser a irmã mais velha e irritante. Ela então pergunta a Junta se ele e Seita estão livres amanhã, e quando Junta diz que sim, ela os convida para o piquenique. Saki está relutante no início. Mas quando Seita diz que quer brincar com ela cede à fofura dele. Akina também pergunta a Kubo se ela está bem com isso, e Kubo diz que sim, mesmo sabendo que Akina vai provocá-la até a morte. No dia seguinte, Saki visita novamente, e Akina lhe diz que Kubo tem tentado cozinhar, mesmo tendo dito que não o faria. Depois de vê-la massacrar uma cebola, Saki perguntou o que ela estava tentando cozinhar, e Akina lhe diz que ela está fazendo bife à moda Hamburgo. Ao ouvir isso, Saki coloca o avental e decide ajudar Kubo antes que ela transforme a cozinha delas em uma sequência de Chernobyl. Ela imediatamente se junta a ela na cozinha e se oferece para ajudá-la a fazer bife à moda Hamburgo, o que deixa Kubo feliz. Saki começa dizendo a ela como descascar uma cebola, mas Kubo acaba machucando o dedo, o que faz Saki se sentir péssima. Ela sugere que Kubo a deixe fazer toda a comida ou ela se machucará de novo, e Kubo aceita, mas fica triste porque queria fazer para a Junta. Mais tarde, Akina entra na sala e percebe que Kubo está sentada sozinha enquanto Saki faz todo o trabalho. Depois de saber o que aconteceu, ela diz a Saki que as pessoas deveriam ter a chance de aprender com seus erros, e Kubo é alguém que aprende com os dela. Assim que ela pede a Saki para dar uma segunda chance a Kubo, Kubo se junta a elas e diz que quer cozinhar o bife sozinha e promete ter cuidado. Saki acha o entusiasmo dela fofo, então a convida alegremente para cozinharem o bife juntas. Com esforço coletivo, elas conseguiram acertar em cheio, e Kubo agradece a Saki porque ela foi uma ajuda e tanto. Akina, brincando, pergunta por que ela estava tão desesperada para fazer um bife à moda Hamburgo, e Kubo diz que estava apenas com vontade de ser quebrada por Junta. Saki então pede a Kubo para lhe dar uma mordida para que possam testar o sabor, mas Akina vê que Saki só queria a primeira mordida. Logo depois, elas se juntam a Seita e Junta e vão para o local do piquenique. E no caminho, a barriga de Junta começa a roncar. Então ele se desculpa e explica que não tomou café da manhã. Kubo maliciosamente pergunta se ele estava tão ansioso para comer o almoço que ela fez, apenas para Junta desviar o olhar. Mais tarde, eles tiram a comida e Junta fica surpreso ao ver como ela está boa. Akina então dá uma mordida para Seita e o rosto dele se ilumina imediatamente. Akina lhe diz que Saki fez e ele agradece a Saki, parecendo um semáforo no vermelho. Enquanto todos estão saboreando, Junta avista seu bife à moda Hamburgo favorito, mas hesita em pegá-lo já que está longe. Kubo vê isso e imediatamente o passa para ele. Então ele dá uma mordida e lhe diz que está delicioso, o que faz Kubo corar. A essa altura, Akina já bebeu uma dúzia de latas de álcool e os chama de pombinhos. Ela então se senta entre os dois e começa a fazer coisas estranhas com Junta até Kubo ficar tão irritada que desperta seu Sharingan, não querendo comer a própria família como Itachi. Kubo sai para se acalmar, mas quando Junta tenta segui-la, suas pernas falham. Mesmo assim, ele a segue em silêncio pensando em como abordá-la, mas Seita fica triste e o força a fazer as pazes com Kubo. Eventualmente, Junta reúne coragem para se desculpar com Kubo, mas ela lhe diz que nem é culpa dele e continua andando deixando-o para trás. No entanto, Seita rapidamente a para e lhe mostra o estado de Junta antes de implorar para ela fazer as pazes com ele. Kubo então se aproxima dele e gentilmente se desculpa por ter sido fria. Mas Junta ainda se sente mal porque é denso, e nem entende por que ela estava chateada. Kubo se sente lisonjeada porque ele pensou tanto nisso, e isso a faz se sentir melhor instantaneamente. Ela então sugere que voltem andando, segurando as mãos de Seita, um de cada lado, e no caminho, ela pergunta se ele quer ficar na mesma turma que ela para provocá-lo, apenas para o cérebro de Junta entrar em curto-circuito. Na semana seguinte, Junta vai para a escola e passa na loja como de costume para pegar o almoço, mas a recepcionista não o nota. Ele então espera no sinal de pare e espirra, o que de repente faz com que todos percebam sua existência. Depois disso, ele vai para a escola, vendo como todos estão ansiosos para ver em qual turma estão. Mas nada mudou para Junta, porque ele ainda é um personagem de fundo sem crédito social. Ainda assim, ele vai ao quadro de avisos para ver em qual turma está e depois segue para sua nova sala de aula. Lá, ele procura seu novo lugar, mas Kubo aparece de repente e diz que ele está sentado no fundo da sala, perto da janela. Ela também diz que estão na mesma turma, mas Hazuki e Tama aparecem também, e Kubo se distrai com elas. Vendo isso, Junta vai para seu lugar, mas então percebe que a mesa à sua esquerda tem uma bolsinha de coelho. Kubo se junta a ele também e pede para ele adivinhar o lugar dela, mas Junta diz que só olhou para o próprio. Ela então começa a lhe dar dicas para ele adivinhar até Junta perceber que ela está sentada ao lado dele mais uma vez.
Kubo, feliz, lhe diz que eles são vizinhos de novo, e como os alunos do terceiro ano não mudam de lugar no último ano, isso significa que eles ficarão juntos até a formatura. Junta continua olhando pela janela porque está muito envergonhado. Então Kubo a abre para ele deixar o vento entrar. Ela então sorri para ele e espera se divertir muito com ele nos anos seguintes, o que faz Junta sorrir pela primeira vez na vida. De repente, ele percebe que está realmente se divertindo na escola, algo que ele pensou que nunca aconteceria. Depois da escola, Kubo sai com as amigas para comemorar o fato de terem ficado na mesma turma. E depois de compartilharem o alívio, Hazuki pergunta a Kubo sobre Junta. Kubo diz que ele também está na turma delas, o que a surpreende porque elas não o viram de jeito nenhum. À noite, ela volta para casa e encontra a Kina relaxando na sala de estar, e ela pergunta a Kubo sobre o dia dela. Kubo responde que está feliz por estar na mesma turma que Tama e Hazuki, mas a Kina está mais interessada em saber sobre Junta. Kubo timidamente lhe diz que ela e Junta estão na mesma turma e a Kina imediatamente começa a provocá-la. Alguns dias depois, o professor pede a cada aluno para escolher seus comitês, então Kubo se vira para Junta e pergunta qual ele está escolhendo. Junta diz que vai escolher o que sobrar porque não está interessado, mas Kubo se lembra que ele estava no comitê ambiental e cuidou das flores no ano passado. Ela também diz que havia um boato na escola de que as flores nunca davam ervas daninhas, mesmo que ninguém as cuidasse, o que faz Junta se sentir mal, porque ele cuidou muito bem delas. Ele também admite que fazer tudo aquilo era um saco, mas ele se sentia realizado quando via as flores desabrochar. Ele também admite que, como passa despercebido por todos, se sentia feliz quando as pessoas admiravam seu trabalho. Mas agora, mesmo que ele quisesse estar naquele comitê, o professor não o notaria. Logo depois, o professor pergunta quem vai se juntar ao comitê ambiental e ninguém parece interessado porque é muito trabalho. Nesse momento, Kubo levanta a mão e se junta ao comitê, mas o professor insiste que um menino se junte porque há trabalho físico envolvido. Ouvindo isso, Kubo aponta que Junta também levantou a mão e o baixinho vem correndo para elogiá-lo porque ele fez um trabalho tão bom no ano passado também. Com isso, tanto Junta quanto Kubo acabam no mesmo comitê e Kubo fica super feliz porque agora ela pode passar mais tempo com Junta. Ela então se lembra de como via Junta cuidando do jardim todos os dias, até que um dia as flores desabrocharam e ela ouviu algumas garotas as admirando. Ela então viu Junta parado atrás delas com um sorriso no rosto e ela decidiu naquele dia que se juntaria a ele no ano seguinte. Mais tarde, Junta ouve alguns meninos dizendo: Junta entrou para o comitê ambiental para elevar Kubo, quando na realidade é o oposto. Enquanto Kubo e Junta ouvem, o garoto popular da turma, Sudo, aponta que Junta também estava no mesmo comitê no ano passado e ele também. Mas o canteiro de plantas dele morreu, ao contrário do de Junta. Ouvindo isso, Kubo pergunta a Junta se ele já conversou com Sudo, já que estavam no mesmo comitê, mas ele diz que não. Depois disso, ele vai para o laboratório de ciências onde Kubo e Sudo se juntam ao grupo dele. Mas quando a aula começa, ele vê que Sudo precisa de uma borracha. Junta tem 5 borrachas em sua bolsinha, mas hesita em falar com Sudo porque eles nunca conversaram antes. Kubo nota lutando e imediatamente começa a sorrir, o que lhe diz que ela está tramando algo. Ela vasculha a bolsinha de Junta e menciona que ele tem muitas borrachas, e isso faz Sudo rir. Ele então pergunta a Junta se pode pegar uma emprestada, e depois que Junta lhe empresta uma borracha, Sudo admite que queria falar com ele. Ele então diz a Junta que também cuidou do canteiro de flores no ano passado, mas falhou miseravelmente. Então ele quer algumas dicas de como fazer melhor. Ele também admite que muitas vezes ia à turma dele para procurá-lo, mas ninguém nunca sabia onde ele estava, então ele não conseguiu encontrá-lo o ano todo. Sudo então pergunta por que ele trouxe 5 borrachas e ver Junta finalmente fazendo amigos deixa Kubo muito feliz. Mais tarde ele agradece a Kubo por ser sua cupido, e também diz que esta é a primeira vez que ele se diverte na escola. Kubo fica tão emocionada com isso que não consegue encará-lo e sai correndo para esconder sua alegria. Depois da escola, Junta está voltando para casa e para em uma máquina de venda automática para comprar uma bebida de limão jovem. Mas Kubo lhe dá um susto e ele acaba comprando uma garrafa de água em vez disso. Enquanto caminham juntos, ela se pergunta por que a juventude tem sabor de limão, pois ela acredita que a juventude de cada um tem um sabor diferente. Ela então pergunta a Junta qual sabor ele acha que a juventude teria, e Junta diz que seria água, o que descreve perfeitamente sua personalidade insossa e chata. Kubo gentilmente lhe diz que ser como água significa que ele pode ser o que quiser, o que dá a Junta uma perspectiva totalmente nova. Enquanto continuam andando, Kubo se pergunta como alguém consegue uma juventude com sabor de limão, e Junta diz que é o exato oposto de como ele vive a vida. Kubo então começa a listar todas as coisas divertidas, o que se pode fazer para ter uma juventude assim, tão vibrante. Mas isso parece um ataque pessoal ao Junta, que já não tem vida para começar. Ele então diz que é impossível para ele porque não tem amigos, mas a Kubo fica um pouco surpresa e pergunta: "E eu?" Junta pergunta se ela o considera um amigo, mas isso a irrita, porque ela está tentando criar esse idiota há um ano inteiro. Junta se desculpa e pergunta se ele pode considerá-la uma amiga, mas ela diz baixinho que já os considerava amigos.
Com isso, eles seguem seu caminho de volta para casa, lado a lado, mas pelo menos agora, Junta tem alguém que pode chamar de amigo. No dia seguinte na escola, Kubo tem a brilhante ideia de fazer uma disputa de olhares com Junta. Então, quando ele concorda, ela se ilumina como fogos de artifício de ano novo. Ela então começa a encarar o rosto dele, e Kubo começa a fazer caretas para distraí-la. No entanto, ela diz para ele parar de agir como um idiota porque ela só vai perder se desviar o olhar, não se rir. Ela continua encarando e diz que nunca olhou tão profundamente nos olhos dele antes, o que o deixa tão envergonhado que ele abaixa a cabeça. Como ela venceu, ela diz que o fará fazer uma coisa de sua escolha, e Junta começa a vibrar de medo, porque ela é uma psicopata. Em vez de algo suspeito, ela simplesmente diz para ele dar bom dia a ela primeiro amanhã, e Junta concorda em fazer isso, o que a deixa ansiosa pelo dia seguinte. Mais tarde, alguns colegas de Junta limpam os apagadores do quadro na janela, mas todo o pó de giz vai para o rosto de Junta, que está na outra janela. Enquanto ele se lava, Kubo aparece de repente atrás dele e percebe que há alguns pontos que ele perdeu, então ela se oferece para tirá-los para ele. Mesmo quando ele diz não, ela aproxima o rosto super perto do dele e diz para ele não se mover enquanto acaricia os dedos sobre as orelhas dele. Junta tenta ao máximo manter a calma, mas seu coração está batendo rápido e ele está em um estado de nervosismo extremo. Kubo então nota que o cabelo dele é mais grosso que o dela e pergunta se ele quer tocar. O rapaz diz que vai passar, mas ela se vira e pede para ele fazer. Sendo um completo banana, ele passa as mãos pelo cabelo dela, o que a faz sentir-se aquecida. Depois ela pergunta que tipo de penteados ele gosta em garotas, mas ele diz que qualquer estilo serve, desde que combine com ela. Ela então lista todos os penteados que já experimentou e pergunta qual combina com ela, e ele diz que todos. Então ela pergunta qual é o favorito dele. Junta hesita ao dizer a ela que a maioria dos rapazes prefere rabos de cavalo. Mas quando ela pergunta se ele também gosta, ele diz timidamente que sim, e começa a andar. Depois que ele sai de vista, Kubo segura o cabelo e diz a si mesma que vai fazer um rabo de cavalo amanhã. Mais tarde, o professor anuncia um exame físico para todos os alunos e pede para trazerem seus agasalhos. Depois da aula, Kubo começa a encarar Junta, fazendo-o pensar que ela vai zombar dele por ser um rei baixinho. No entanto, Kubo, em vez disso, nota que ele cresceu, o que o pega de surpresa. Ele admite que nem mesmo sua família nota essas coisas porque ele é invisível, e é por isso que isso o chocou. Ela então pergunta se ela também cresceu, mas quando Junta diz que não consegue dizer, ela o leva para a escada onde compararam suas alturas no ano passado. Lá, ela diz para ele ficar de costas contra a parede, e ele obedece, mesmo sabendo que ela está brincando com ele. Ela então coloca a mão na bochecha dele e o faz olhar diretamente para ela enquanto marca a cultura dele com uma régua. Depois que ela termina, ela pede para ele manter a régua no lugar enquanto eles trocam de posição, mas Junta congela no momento em que ela passa por ele. Ela nota que ele ainda é mais alto que ela, mas Junta fica envergonhado e tenta fugir apenas para ela agarrá-lo pela camisa. Assim que ela o solta, ele corre para fora, mas acidentalmente leva a régua dela consigo enquanto ela fica para trás, agarrando sua bolsa, claramente envergonhada porque ele a havia basicamente encurralado contra a parede. No dia seguinte, Kubo vai para seu local de espera habitual e encontra Junta, que lhe dá bom dia primeiro porque perdeu a disputa de olhares, o que a deixa feliz. Ele também devolve a régua que acidentalmente pegou ontem e cora um pouco antes de ir embora. Assim que Tama e Hazuki se juntam a Kubo, elas perguntam por que ela está sorrindo, e ela diz ansiosamente que teve um bom começo de dia. Mais tarde, Junta está todo vestido para o exame físico, curioso para saber se sua altura realmente cresceu ou não. Kubo nota de bom humor e imagina que é porque ele está feliz com seu agasalho que lhe serve melhor do que no ano passado, o que é exatamente o que ele estava pensando. Ela então pede a jaqueta dele porque quer usá-la, e Junta a entrega hesitantemente. Depois de notar que está folgada para ela, ela se senta na cadeira com as pernas para cima, e Junta desvia o olhar para evitar encarar a zona proibida dela. Nesse momento, Kubo sai correndo da sala e diz que está indo para a sala de exames. Mas quando ele pede a jaqueta de volta, ela sorri e diz que está pegando emprestado por um tempo. Mais tarde, enquanto Tama está preocupada em ganhar peso, Kubo também lamenta que não consegue engrossar nos lugares certos, uma referência ao Junta gostar de mulheres com bazucas maiores. Tama também nota que Kubo está usando uma jaqueta maior, e Kubo mente que é de suas irmãs que foram para a mesma escola, embora Hazuki esteja desconfiada. Nesse momento, Kubo ouve uma garota dizendo à amiga que está usando a jaqueta do namorado porque cheira a ele. Então Kubo começa a cheirar a jaqueta de Junta. Mais tarde, Junta descobre que cresceu 3 centímetros, enquanto Kubo e suas amigas não cresceram nada. Alguns dias depois, Akina desce para a sala de estar e vê Kubo lendo sua revista. Então ela começa a provocá-la, perguntando se ela está tentando pegar alguém. Kubo fica irritada e sai, mas Akina fica feliz em ver sua irmã se transformar em uma gata absoluta. Mais tarde, ela sai e encontra Junta escondido atrás de um pilar, então ela pergunta o que ele está fazendo. Junta diz que está cuidando de Seita porque é a primeira vez que ele faz um recado sozinho, e enquanto caminham juntos, Akina se lembra de ter seguido Kubo em seu primeiro recado também.
Depois que vê Seita atravessar a rua com as mãos pra cima, Junta fica emocionado, especialmente depois que Akina lhe diz que essa curta caminhada é uma aventura e tanto para Seita. Enquanto ele entra na loja, Akina diz que precisa fazer algumas compras ali também. Então ela se junta a Junta para ficar de olho em Seita enquanto ele compra ovos. Depois, Junta e Akina esperam perto da casa para receber Seita, mas Akina de repente fica emocionada por algum motivo. Nesse momento, Seita volta feliz e ela o abraça enquanto o enche de elogios. Ela revela que Kubo também pegou ovos em seu primeiro recado, mas tropeçou e os quebrou no caminho de volta. Ela chegou em casa e começou a chorar horrores. Mas Akina a confortou e acariciou sua cabeça, o que a fez sentir-se melhor. Junta não consegue imaginá-la chorando agora, mas Akina diz que ela ainda é a mesma e adora receber carinho na cabeça. Ela então diz a Junta que está contando com ele para confortar Kubo se ela chorar novamente antes de voltar para casa. Lá, ela conta a Kubo tudo o que aconteceu e também a lembra da vez em que quebrou todos os ovos. Kubo fica irritada e diz que é mais responsável agora, mas Akina acaricia a cabeça dela e diz que ela vai gostar ainda mais de carinhos na cabeça se seu crush os fizesse, fazendo-a pensar em Junta. Alguns dias depois, Junta está animado porque a adaptação cinematográfica de seu mangá favorito foi lançada. Mas enquanto ele está sonhando acordado, Kubo aparece de repente e o assusta. Ela então pergunta por que ele está de bom humor, e Junta conta a ela sobre o filme, o que a lembra que ela realmente gostou de ler o mangá. Assim, ela sugere ansiosamente que assistam ao filme juntos, mas isso o faz entrar em pânico porque ir ao cinema com uma garota fofa é demais para um virgem como ele. Alguns dias depois, Junta espera por Kubo perto da árvore e ela aparece parecendo um buffet 5 estrelas, o que o faz congelar. Enquanto caminham para a estação, ela mostra a ele que fez um rabo de cavalo e ele diz que ficou bonito, o que a deixa feliz. Enquanto embarcam no trem, Kubo fica um pouco ansiosa porque há muitas pessoas, então ela se agarra à bolsa de Junta para se sentir segura. No entanto, quando o trem para na próxima estação, dezenas de pessoas entram correndo, fazendo com que os pombinhos fiquem prensados contra a parede. Agora presos nessa posição, Junta se desculpa com Kubo, mas ela está tão envergonhada que não diz uma palavra. Ela também nota que Junta está empurrando contra a multidão para evitar tocá-la, o que a faz sentir-se lisonjeada. No entanto, as pessoas continuam empurrando Junta porque não conseguem vê-lo, e Kubo sente pena dele. Depois daquela jornada torturante, eles finalmente descem do trem e começam a caminhar em direção ao cinema. Mas alguns garotos pensam que Kubo está sozinha e prometem a ela um bom momento. Vendo isso como uma chance de bancar o personagem principal, Junta intervém. Então os garotos perguntam se ele é o namorado de Kubo, fazendo-o hesitar. No entanto, Kubo se agarra ao braço dele e rapidamente diz a eles que ele é seu namorado, fazendo-os deixá-la em paz. Ela então o agradece por como ele a protegeu e eles seguem para o cinema depois. No entanto, a sessão atual está lotada e eles não reservaram assentos, então eles têm que esperar pela próxima sessão, que é às 4. Kubo diz que está tudo bem em esperar, mas quando Junta se preocupa que ela chegue em casa tarde, ela diz que é bom porque ela vai passar mais tempo com ele. Ela então lista todos os lugares que podem ir antes da próxima sessão, brincando que ele pode acompanhá-la até em casa também, porque eles vão se atrasar. No entanto, Junta diz que ia fazer isso independentemente da hora, e ambos congelam por um momento antes que ela o agradeça por ser tão atencioso. Depois disso, eles vão para um café onde vem um casal feio bebendo do mesmo copo, e Kubo provoca Junta perguntando se ele quer experimentar também. Depois eles olham o cardápio e Junta decide pedir café, o que excita Kubo porque isso é coisa de gente grande. Ela diz que quer pedir café também. Mas quando Junta diz que ela deveria pedir suco de laranja em vez disso, ela faz bico e insiste em pedir café. Assim que chega, ela olha para ele com entusiasmo e diz que vai tomar puro, como Junta. No entanto, assim que ela toma um gole, ela engasga ao perceber o quão amargo é. Então, Junta sugere creme e açúcar. No entanto, ela insiste em beber a mesma coisa que ele. Então, Junta adiciona creme e açúcar à sua própria xícara para que ela possa parar de se torturar. Ele diz a ela que o mais importante é que eles se divirtam e isso aquece o coração dela. Depois disso, eles vão para o fliperama e isso lembra Junta da vez em que ele veio aqui com Seita, mas eles não conseguiram ganhar o prêmio que ele queria. No entanto, Kubo ganha aquele prêmio na primeira tentativa e o dá a Junta para que ele possa entregá-lo a Seita. Depois disso, eles vão para uma loja de presentes onde Junta deseja comprar uma borracha para si mesmo, como se não tivesse o suficiente. Kubo pergunta se ele gosta do design, mas quando ele diz que apenas escolheu aleatoriamente, Kubo lhe entrega uma borracha em forma de coelho. Na porta ao lado, Kubo de repente percebe que eles têm apenas alguns minutos antes do filme começar, o que os leva a correr para o cinema. Logo depois, o filme começa, e Kubo fica surpresa ao ver o quão animado Junta está enquanto assiste ao filme. Depois que o filme termina, ambos se divertiram muito, e enquanto saem, Kubo está super animada porque agora eles têm um interesse em comum.
Ela também está feliz porque conseguiu ver todas as diferentes expressões no rosto geralmente inexpressivo de Junta. Junta diz que não sorri com frequência porque as pessoas vão pensar que ele é estranho e falar com ele ainda menos. Mas Kubo diz para ele não se preocupar com essas coisas quando ele está com ela. Ele responde que será difícil mudar tão rapidamente, mas ela diz que ele é fácil de ler mesmo sem elas. Depois disso, eles pegam um trem de volta para a cidade e Junta a acompanha até em casa como um verdadeiro cavalheiro. Chegando lá, ela pergunta a Junta se ele se divertiu hoje, e quando ele diz que sim, Kubo fica super animada e sugere que saiam novamente. Junta fica surpreso com isso, mas ele concorda em ir com ela e ela o prende a isso com uma promessa de mindinho. Depois disso, ele volta para casa, lembrando-se de como ela disse que podia lê-lo facilmente, e isso o faz corar porque ele estava tentando esconder que começou a desenvolver sentimentos por ela. No dia seguinte na aula, Kubo se aproxima dele para dizer oi, mas ele nota que ela parece extra alegre hoje. Depois que as aulas terminam, ela pergunta se ele acredita em horóscopos, mas Junta diz que leva essas coisas com um grão de sal. Kubo diz que gosta bastante deles e decide fazer seu teste psicológico. Mas Junta nota que ela está sorrindo como se estivesse planejando algo maligno. Ela então pergunta o que ele gritaria em seu sonho, e Junta diz que diria "Hi-hu" do topo da montanha. Kubo começa a rir porque, de acordo com o teste, essa é a primeira coisa que ele dirá quando estiver em perigo. Depois disso, ela diz para ele imaginar flores desabrochando e dizer quantas ele está vendo. Junta diz que está vendo apenas uma e ela revela que o número é equivalente ao número de garotas que ele vai conquistar. Junta fica feliz por ter pelo menos uma chance, mas também está preocupada em estragar suas oportunidades. Depois disso, Kubo pede para ele procurar um teste psicológico online e ele encontra um que pede para eles imaginarem um certo número de gatos brincando. Junta imagina 2, enquanto Kubo imagina uma sala cheia de gatos porque ela acredita que nunca se pode ter gatos demais. Ela então pede a Junta para verificar o que significa e o número de gatos se correlaciona com o número de filhos que eles querem ter. Ambos congelam por um momento questionando a validade do teste, mas Kubo diz que provavelmente é falso e vai para casa porque está muito envergonhada com o que acabou de acontecer. No dia seguinte, ela vê Akina tomando café e pede um pouco também. Mas Akina diz que ela não vai conseguir aguentar. No entanto, Kubo sorri e diz que virou uma xícara inteira de café há alguns dias, o que surpreende Akina. Ela pede a Kubo para contar a história completa de seu primeiro café, e Kubo diz vagamente que o tomou na semana passada. Akina se lembra daquele dia em que Kubo estava lutando para amarrar o cabelo, e quando ela se ofereceu para ajudar, Kubo aceitou feliz, quando normalmente ela fica irritada com sua interferência. Depois disso, ela perguntou timidamente a Akina se sua roupa estava boa, e Akina não podia acreditar que sua irmã pirralha estava agindo de forma tão adorável. Conectando todos os pontos, Akina fica feliz ao perceber que Kubo cresceu muito, mas isso também a deixa triste porque Kubo cresceu muito. Ela então se lembra de como Kubo a seguia para todos os lugares quando era jovem. Mas agora ela está se tornando sua própria pessoa. Kubo admite que, embora não siga mais a Akina, ela ainda tenta ser como ela, e é por isso que queria beber café. Ela diz educadamente que está feliz em ser como sua irmã, o que pega a Akina de surpresa porque Kubo nunca é tão legal com ela. Alguns dias depois, é o aniversário de Junta, mas ele se sente como um personagem de fundo mesmo hoje, porque ninguém o trata de forma diferente. Nesse momento, seu estômago ronca tão alto que chama a atenção de toda a turma, o que faz Kubo rir baixinho. Ela então lhe dá um chocolate para ele saborear, mas ele o vira e vê uma mensagem de feliz aniversário escrita nele. Ele pergunta como ela sabe sobre o aniversário dele e ela diz que viu no cartão de estudante dele. Ela então lhe dá outro chocolate que diz, olhe na sua carteira, e Junta encontra um presente dentro. Ao abri-lo, ele encontra um bicho de pelúcia tão feio que ele vê seu próprio reflexo nele. Ele então sorri um pouco e agradece a Kubo pelo presente antes de perguntar quando é o aniversário dela. Ela pergunta brincando se ela também deveria esperar um presente, e Junta confirma isso dizendo a ela para manter suas expectativas baixas. Feliz com isso, ela abre o chocolate e o alimenta com as próprias mãos, prometendo que também lhe dará um presente no próximo aniversário dele. Junta fica tão envergonhado que esconde o rosto e o agradece por lembrar de seu aniversário, o que a deixa feliz. Ela então pede para ele levantar a cabeça, mas ele não obedece porque não quer que ela veja o sorriso que está escondendo. No dia seguinte na escola, o professor vem procurando por Junta na sala de aula, mesmo estando bem ao lado dele. Junta então passa por Sudo, que também não consegue notá-lo, mesmo estando procurando por ele. Enquanto Junta desce as escadas, ele passa por Tama e Hazuki, que também não conseguem notá-lo. Mas quando ele sai, sua mente é inundada por todas as vezes que Kubo o notou quando ninguém mais o fez. Ele se pergunta por que Kubo é a única que consegue vê-lo, sem perceber que ela o está observando sair da janela. Kubo se lembra do dia em que viu o rosto de Junta adicionado separadamente à foto de comemoração, mesmo que ele já estivesse nela. Ela perguntou a Tama por que isso aconteceu, e Tama disse a ela que era porque Junta tinha esse superpoder incrível de passar despercebido pelas pessoas.
Esse foi o dia em que Kubo se interessou por ele e quis ver se conseguia notá-lo. No ano seguinte, ela entrou na mesma turma que Junta e ficou surpresa ao notá-lo tão facilmente. Ela disse a Tama que Junta estava na turma deles, mas Tama não o viu de forma alguma, o que confundiu Kubo. No início ela pensou que era apenas Tama, mas ao longo das semanas ela notou que ninguém conseguia vê-lo, mesmo quando ele estava ao lado deles. Ela decidiu observá-lo à distância para ver como ele reagia, mas o rosto de Junta estava sempre inexpressivo e ela ficou cada vez mais curiosa sobre ele. Então, um dia, Tama disse a ela que a turma estava trocando de lugar e Hazuki perguntou se elas tinham algum garoto que queriam sentar perto. Embora Kubo tenha dito não, ela secretamente desejou sentar ao lado de Junta e seu desejo foi concedido. Ela estava super animada para ser sua vizinha de assento, e pensou que seria bom que iniciar uma conversa agora que estavam próximos. No entanto, Junta estava em choque total, porque ninguém nunca havia falado com ele primeiro. Mas quando ele contou isso a Kubo, ela achou as expressões dele realmente fofas. Ela notou que ele era fácil de ler, e isso a fez querer aprender ainda mais sobre ele. Então ela decidiu que lhe daria bom dia amanhã para ver como ele reagiria. No presente, Junta olha para trás para ver Kubo na janela e ela diz que o verá amanhã com um grande sorriso. É isso para este resumo. Deixe um like se você gostou e assista a este vídeo na tela.